Foi uma benção, pastor. O irmão Divino gravou essa mensagem no YouTube. Eu acho que eu assisti ela umas 3 vezes depois, mas foi uma mensagem muito, muito rica para nós. Nós agradecemos o senhor mais uma vez por aceitar o convite. Que Deus possa te usar nessa noite. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Certeza, irmão, que vocês querem ouvir mesmo? Não é melhor não fazer uma oração e já comer, não? Então, dá tempo ainda, tem que desistir. Tá bom. Muito bem, graças a Deus, né? Aproveitar aí que os irmãos estão em pé. Vamos ler a palavra de Deus então? Vamos ler Gênesis capítulo 6, somente o verso 9. Gênesis 6, 9. Vem. Bem. Alô? Graças a Deus. Vamos lá. Estas são as gerações. Esse é o versículo 9? É o 9? Essa daí. Isso aí. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Muito bem, já sei, tá bom? Amém. Pode sentar, meu querido. Deus abençoe os irmãos. Quero aqui parabenizar vocês, viu, por esse projeto audacioso e muito criativo. Isso é importante, Alisson. Deus abençoe você. Você é o líder, não é isso? Não? Só está ajudando aí? Ah, é? Agora é. É? Agora é. Já está moçado? Não. Fazer o batismo dele. Pastor Saulo, né? Não, mas é importante esse trabalho aí e eu estou aprendendo, viu? Gostei, acho que eu vou fazer o mesmo lá na congregação. Chama que eu vou. Trabalho de homens, irmão, é muito importante mesmo. Gente, esses dias eu estava numa discussão com a minha esposa. Eu tenho uma filha de 18 anos, ela se une com a mãe dela contra mim. E aí a gente fica ali se debatendo algumas coisas, sabe? Aí em determinado momento ali, eu gosto muito de brincar com elas, a minha filha me chamou de machista. O pai já está sendo machista, né? Aí a mãe dela, é mesmo, né? Eu acho que ela não sabe nem o significado dessa palavra para falar isso, né? Mas aí, como eu levei na brincadeira, eu falei assim: não, mas a Bíblia é machista. Lá vem ele. Eu falei: não, a Bíblia é machista. Aí eu falei assim: Deus escolheu, Deus fez primeiro o homem ou a mulher? O homem. Deus falou com Adão, Deus falou com Noé ou com a mulher dele? Noé. Deus falou com Abraão ou com a mulher dele? Abraão. Deus falou com Moisés ou com a mulher dele? Moisés. Deus escolheu reis ou rainha? Ungiu reis. Deus falou com profetas? Profetas. Homem, né? Homem. Jesus é como? Homem. Os 12 discípulos eram o quê? Homens. Puxa vida, hein? Aí elas começaram a ficar meio assim, sem rumo, né? Meio sem argumento, mas na verdade foi uma brincadeira, né? É uma brincadeira, jamais a Bíblia machista, misericórdia, não é isso não. Cada um tem o seu papel, tanto o homem quanto a mulher. Eu só quis aqui mesmo fazer uma pequena introdução da importância de ser homem. Eu acho que a sociedade seria melhor hoje se os homens assumissem seus papéis. Verdade. O fato é que a responsabilidade do homem é maior. O homem, ele tem uma autoridade que Deus deu a ele como líder do lar, e essa autoridade ela tem que ser exercida dentro do papel que Deus estabeleceu para ele. No momento que o homem falha, como nos dias de hoje ele está falhando, alguém tem que ocupar esse papel. E aí a mulher hoje ocupa esse papel, né? Em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos a mulher acaba ocupando, porque alguém tem que ocupar esse papel, que é o papel de responsabilidade. Pai do Senhor, pastor José Antônio. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Na resenha. E essa responsabilidade é muito grande, irmãos.
Só para vocês terem uma ideia dessa responsabilidade. Quando Adão pecou, quem pecou primeiro? Quem pecou primeiro? Quem pecou primeiro foi Adão ou foi Eva? Foi Adão ou foi Eva? Só que lá em Romanos, capítulo 5, Paulo vai dizer assim, ó, por causa do pecado de uma mulher. Por causa do pecado de quem? Pô, mas não foi a mulher que comeu primeiro? Depois não foi ela lá que seduziu Adão para comer? Então não era para falar por causa do pecado da mulher, né? Eu sabia como dias. Eu sabia como dias. A ordem foi dada a ele. A ordem foi dada a ele. A liderança era dele. E aí, ali não fala o pecado do homem, porque aí estaria falando que o homem representaria a humanidade. Não. Ali fala o pecado de um homem, especificando que foi Adão. A responsabilidade recaiu sobre Adão. Aí quando Deus chega em Adão e fala: Adão, cadê você? Ah, me escondi. Mas o que foi que você fez, né? A mulher que sobreviveu. Pastor, é igual hoje. A responsabilidade é sobre o homem. Sobre o homem. A coisa acontece lá, mas simplesmente sobra para o homem. Essa responsabilidade recai sobre o homem. E o homem, ele tem que desde pequeno já entender esse papel dele, porque se ele crescer modelado pelo padrão estabelecido hoje, ele vai virar um homem fraco, um homem assim, mas bem responsável e descomprometido totalmente com a responsabilidade. Então assim, nós temos que entender a nossa responsabilidade como homem, assumir esse papel e ser um puxador de fila. Puxa a fila. O irmão estava falando aqui assim, as mulheres buscam mais, oram mais, né? As mulheres se dedicam mais a Deus. Está errado. Eu particularmente nunca vi grupo de oração de homens. Tem um grupo de oração da igreja composto por mulheres. E detalhe, aquelas mulheres bem mais velhas, com aquele copinho na cabeça, né? E está errado. O homem é o cabeça. Deus fala, a palavra de Deus diz assim, o homem é o cabeça da mulher, e o homem foi feito à imagem de Deus e a mulher à imagem de Deus. O homem está sempre na frente. Israel, irmão, ele levantou uma série esse negócio, que quando nascia uma mulher, eles acreditavam que ele estava sendo amaldiçoado. No Antigo Testamento tinha isso. É tanto que quando nascia um homem, a mulher ficava ali 30 dias de resguardo. Quando nascia uma mulher, ficava 60. Era como se fosse assim, uma espécie de, vamos dizer assim, um preconceito, mas não é. Era porque, talvez naquela sociedade seria um pouco mais machista, mas o fato é que essa incumbência, essa responsabilidade do homem. E eu usei aqui a figura de Noé, que eu quero aplicar aqui 3 princípios de Noé, porque Noé, irmão, ele era um homem da qual nós devemos ser hoje. Noé era um homem da qual nós devemos ser hoje. Nós devemos ser hoje Noé. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, Deus procura verdadeiros adoradores, né? E eu vou falar o meu versículo aqui, Deus procura homens como Noé. Como homens como Noé? Por causa de 3 coisas. Só essas 3 coisas. Gravou isso aqui, tá bacana, vamos puxar só. 3 coisas. Primeira coisa, Noé era um homem que andava com Deus. Segunda coisa, Noé era um homem que trabalhava para Deus. Terceira coisa, Noé era um homem que esperava em Deus. Noé era um homem que andava com Deus. Noé era um homem que trabalhava para Deus. Noé era um homem que esperava em Deus. Agora você pensa, irmão, quando a gente fala assim, um homem que andava com Deus, aí, cara, é que entra o detalhe da vida de um homem no quesito como andar, aonde andar e em que ambiente andar. A Bíblia fala ali, olha lá que diz, que Noé era um homem íntegro. Aonde ele era um homem íntegro, irmão? Aonde? Ele era um homem íntegro entre o seu povo, entre a sua geração. No meio daquela geração, pergunto para vocês, no meio da geração de Noé, tirando Noé, fala o nome de alguém justo.
Quem? Não. Da geração de Noé. Da geração de Noé. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia fala assim, ó, que a violência, ou seja, a maldade dos homens era tão grande que Deus decidiu acabar com a civilização, acabar com tudo. Mas só que ele viu graça, hein? Ó. Sabe quantos anos o mundo tinha nos dias de Noé? Sabe quantos anos a terra tinha nos dias de Noé? Quando Noé nasceu, quanto tempo a terra tinha? Já passou pela sua cabeça não? Dá para calcular isso, pastor? Dá, eu calculei. Sabe como você calcula isso? De acordo com a idade dos patriarcas no capítulo 5. Você vai chegar à quantidade de ano que tinha quando Noé nasceu. Quando Noé nasceu, irmão, a terra tinha 1000 anos. Você acha que 1000 anos dá para nascer muita gente? O Brasil tem 500 anos de história. Quantos habitantes nós temos? Então, nos dias de Noé, a terra já tinha 1000 anos. Alguns historiadores calculam que tinha aproximadamente milhões de pessoas na terra, pastor. Não era uma aldeiazinha, igual a gente imagina nos filmes, né? Aquele pequeno vilarejo, tem aquele grupo de família ali. Não, meu irmão, a terra estava populosa. Baseado no que se eu falar isso, pastor? Olha, é só vocês entenderem. Nós estamos falando de um período que a sociedade era extremamente fértil, sem nenhum método contraceptivo, não tinha Viagra, não tinha anticoncepcional, vivia demais, os homens viviam 800, 900 anos, e o negócio era tão equilibrado que a Bíblia fala que eles tinham filhos e filhas, ou seja, nascia quantidade de mulher exata para homens. Por quê? Porque o intuito de Deus era povoar a terra. Agora você imagine, milhões de pessoas, só Noé. Muitas mulheres, e muitas mulheres bonitas. Então assim, fazendo um paralelo com a geração de Noé e com a nossa, Noé teve o seu desafio e nós temos o nosso. A geração de hoje se difere da geração de Noé? Não. Por quê? Às vezes ele fala assim, não, mas naquele tempo as pessoas... Não, irmão, o texto vai dizer que as pessoas ali já tinham chegado num nível de imoralidade, de corrupção, de violência, sem tamanho, irmão, e sem repercussões, a ponto assim, de uma dimensão tão grande. Deus fala, chega, vou dar um basta, vou acabar com todo mundo, não sobra um. Era mais ou menos assim, não tinha lei. Era matando em cada esquina, era fazendo sexo na rua, era coisa desse tipo, gente. E não é se mantendo íntegro no meio de uma geração dessa. Aí eu fui ver a origem da palavra íntegro, a etimologia no hebraico. A palavra íntegro quer dizer completo, que não tem dano. Pensa num negócio desse, igual como nós somos superficiais para ler a Bíblia. Depois que Adão pecou, a humanidade começou a entrar, os homens se corromperam. Agora, como que Noé se manteve íntegro, irmão? Da onde vinha o conhecimento de Noé? Da onde vinha, irmão, o conhecimento de Deus que Noé tinha? Eu digo para você, sabe quem que era o bisavô dele? Enoque. Quem que é Enoque, irmão? Uai, simplesmente um homem que andou tanto com Deus que não viu a morte. Subiu direto para o céu. Uma sentença que toda a humanidade passa, esse homem não passou. Agora imagina o jeito que esse homem andou com Deus. Aí Enoque pega, ensina Matusalém, fala, ó, meu filho, você tem que andar assim com Deus, ó, é assim, assim, ó, olha o meu exemplo, né? Porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, né? No caminho, né? Então assim, não é para ensinar como que ele anda, não, mas tem que andar no caminho ensinando ele. É no caminho. Então Enoque ensinou Metusalém, aí Metusalém ensinou Lameque, aí Lameque ensinou Noé, e aí a justiça de Deus passa de geração para geração. Será que seu filho vai te imitar, irmão? Será que você tem condição de chegar no seu filho e falar assim, meu filho, me imita que você vai para o céu. Faz exatamente o que o papai faz. Seja meu imitador. E o céu te aguarda. Porque eu ando com Deus. Aí Noé, no meio de toda essa parafernália, ele consegue se manter íntegro, e não é por pouco tempo, não, é uma constância tão grande que ele vai até receber a promessa. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma época
fazendo uma comparação com a geração de Noé, se você pegar os nossos desafios, pastor, são muito grandes. Vou pegar o Brasil. O Brasil é um país em decadência, tanto moral, no que tange moral. Olha só para você ter uma ideia, o Brasil, ele é em primeiro lugar no mundo, sabe em quê? Em primeiro lugar de mundial de venda de cachaça. O Brasil tem a maior parada gay do mundo. Só no último IBGE, mais de 300 mil divórcios no ano. No ano. Brasil campeão mundial de aborto. Quinto país em corrupção generalizada. Porque o corrupto é o político que está lá, mas o político que está lá, ele não chega lá e se corrompe. Isso é conversa fiada. O cara chega e fala assim: não, eu não vou votar no irmão, porque ele vai chegar lá e vai se corromper. Negativo. Negativo, pastor, isso é político, o senhor sabe disso. O que acontece? O cara ele não vai lá e se corrompe, não, ele já saiu daqui corrompido, irmão, porque o cara que tem caráter não se corrompe, não. O sistema, né, irmão? O cara, aí chega lá, ele já tem o coração corrompido. Aí, por quê? Porque a sociedade é corrompida. As pessoas, irmão, as pessoas se corrompem. Olha, vocês viram aí na pandemia, irmão, as pessoas se corrompem. O ser humano tem a corrupção impregnada no coração. Agora, integridade é aquela pessoa que não se corrompe, é o justo. É aquele cara que você pode levar ele lá no 28º andar de um prédio, na cobertura, está lá sozinho, não tem ninguém. Não tem pastor, não tem mulher, não tem ninguém. Ele faz o que é certo, porque não tem ninguém, mas o temor dele de Deus faz com que ele faça o que é certo. Por quê? Porque não é nesse andar com Deus. Olha só, irmão, a importância de andar com Deus. Como é andar com Deus, pastor? Andar com Deus é andar pela fé e no Espírito, porque Deus é Espírito. Se eu andar na carne, eu não ando com Deus. Andar com Deus é andar pela fé e pelo Espírito. Agora veja bem, irmão, o andar com Deus fez com que o caráter de Deus estava na vida de Noé também. Por quê? Quanto mais eu ando com alguém, mais eu fico parecido com ele. Eu tinha um jovem lá no interior de São Paulo que morava, era vizinho meu, o nome dele era Mazinho. Tudo que o Mazinho fazia, eu fazia. Minha mãe até falava para mim: não anda com o Mazinho não. O dia que o Mazinho falava assim: vamos pular no muro ali, vamos pegar o leite, eu pulava e ele pegava. Ou vamos agora lá no supermercado enfiar uma barra de chocolate aqui, ó. Eu estou falando para você, irmão, criança, né? O filho de crente quando não converte é filho do diabo, né, irmão? Aí vai lá, fazendo essas coisas, fazia. O Mazinho fazia, eu fazia. E o Mazinho falava: vamos pegar aquele menino de tapa ali, eu ia lá e pegava. A influência, rapaz, a influência é um trem terrível, né? Se você andar com uma pessoa e ela te influenciar, andando muito com ela, ela vai te influenciar, tanto bem quanto mal. Agora você pensa, irmão, imagina você andar tanto com uma pessoa que você fica parecido com ela, fisicamente, moralmente e psicologicamente. Ora, tem um exemplo disso. Vamos pegar aqui, Pedro, né? Pedro negou Jesus, a mulher falou assim: você é um deles. Não. Você é um deles. Não. Você é um deles. Não. Você parece com ele. Andou com Jesus, fica parecido com ele. Tem jeito. Antigamente você chegava, pastor, o senhor já deve ter passado muito por isso. Chegou num lugar, alguém ia falar assim para você: você é crente? A conduta. Você é cristão, você serve a Deus, você é evangélico, é a conduta, né? Agora a gente não consegue mais identificar isso, mas houve uma época que era fácil identificar um crente. Lá em Antioquia, no capítulo 11, aparece a primeira vez a palavra cristão. Que essa palavra cristão, ela quer dizer fragmento de Cristo. Porque a palavra Cristo é um título, que é só Jesus que tem. Só que aí lá em Antioquia chamaram a primeira vez a palavra cristão, porque aquelas pessoas que estavam lá pareciam com Jesus. Então Noé tinha essa integridade. Agora qual que é o seu desafio, irmão, numa sociedade dessa? Eu fico imaginando ser homem no dia de hoje, cara. O irmão falou aqui de pornografia. Eu vi o testemunho do irmão aqui, não aqui, o testemunho do irmão, um crente, e hoje ele é pastor. Ele falou que ele foi fazer, como é que chama lá, pastor, o negócio de vasectomia? Fazer a vasectomia, chegou lá no local, lá deram uma revista para ele, de mulheres, para ele poder fazer o espermograma lá. Ele pegou a revista, daquele dia em diante ele viciou em pornografia. Saiu da revista, foi para vídeos, e aí não parou mais. E aí
é como a Bíblia fala, um abismo puxa o outro. Você começa vendo ali uma mulher beijando, daqui a pouco você vê ela nua, de biquíni, daqui a pouco você vê ela nua, daqui a pouco você quer ver o ato, é um abismo puxa o outro. E depois que se chegou ali na pornografia, para você sair disso aí, porque a pornografia, ela é um vício que cria uma célula no cérebro igual a cocaína, igual ao crack, mesma coisa, é a mesma substância de dependência que cria, e a pessoa, para sair daquilo ali, meu amigo, agora você imagina nós aí, você anda e você vê banner, as mulheres, Ô, irmão, nos tempos de Jesus, irmão, na antiguidade, uma mulher, uma prostituta se vestia melhor do que muita irmã hoje aqui na igreja. Estou falando para ti, cara. Fala isso aqui sem medo de errar, sem medo de crítica, ainda ser gravada. É verdade. Por quê, irmão? Nós estamos vivendo hoje na nudez. O culto ao corpo, irmão. As mulheres cada vez mais modelando, irmão. E enche o trem. Põe pra prática, assim, irmão. Enfia no trem, assim, a guitarrinha americana, né? E sai assim, irmão. Eu quero que o cara olhe mesmo, eu quero deixar ele doido. O negócio é esse, eu quero derrubar esses homens, rapaz. Deixar ele sem interesse nenhum pela mulher dele. E essa você está matando os homens, irmão. Você entendeu? Porque os caras não conseguem fugir disso. E hoje, irmão, a internet, parece que as mídias sociais, elas leem a mente. Ela lê a mente. Se você vê ali, qualquer rios, se você vê por alguns segundos, ele vai detectar que você gosta daquilo. Daqui a pouco ele está mandando mais e mais para você. Mais para alimentar você. Então, no meio disso, né, Noé apanhava aquela, né, e seguia, porque era um homem que andava com Deus. Dentro disso aí, dessa integridade, eu resumo isso nisso, nessa integridade do andar com Deus, naquele contato de não soltar mão, não me deixar influenciar por nada tira meu propósito. Aí quando Deus olha Noé, e ele vê a integridade dele, a justiça dele, a prática dele de vivência, aí Deus fala assim para ele assim, eu vi graça em Noé, e por isso vou favorecê-lo. Então Noé, a partir de hoje, você constrói para mim uma arca. Aí entra daquele tópico 2 que eu falei aqui, que o homem trabalha para Deus. Pastor, quando nós evangelizávamos antigamente, o que nós falávamos para a pessoa? Irmão, Deus tem um plano na tua vida. É assim, não é? Nós não falava assim? Deus tem um plano na tua vida? Falou? Você já falou isso? É o contrário. Deus não tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano que é inserir você dentro do plano dele. Meu amigo, é duro isso aqui, né? Mas é Bíblia. Eu tenho um sonho. Não, você não tem sonho, você tem desejos. Quem tem sonho é Deus. É Deus que sonha. E Ele inclui você no sonho dele. Lembra de José? José teve um sonho. Ele decifrou o sonho dele, pastor? José era interpretador de sonho, mas ele não interpretou o sonho dele. Ele interpretou o sonho do copeiro, ele interpretou o sonho do padeiro, ele interpretou o sonho de Faraó, mas o dele ele não interpretou. Porque o sonho que ele sonhou foi Deus, era de Deus o sonho. E Deus não queria que ele interpretasse, porque o sonho, a vida de José, a fé de José não se baseava no sonho. Não, no meu sonho, eu tenho um sonho. Eu quero ser um pregador de multidões. Eu quero ser um empresário multinacional. Eu quero ser tal, tenho um sonho. Não, cuidado. Você tem desejos. Quem tem sonho é dele. Noé, para tudo. O que você faz da vida? Só agricultor, vai plantar mais nada. Você vai se dedicar agora na construção da arca. Quanto tempo demorou para fazer a arca, irmão? Uma vida. 120 anos? Pega ali a madeira, irmão, sem policorte, sem tupia, sem motosserra, sem nenhum tipo de ferramenta agora nessa noite, sem prumo, sem nível laser, sem nada. Agora pensa, irmão, na maior manufatura, tudo com a mão, manuseio e tal, na maior dificuldade do mundo. Aí Noé pega e trabalha para Deus. Aí ele constrói a arca sozinho? Não, envolve toda a família no projeto. Cuidado, irmão. Eu estou orando, eu sou crente, eu estou bem, eu estou espiritual. Mas cadê a mulher? Como é que ela está? Está oprimida?
Está angustiada? Está doente? Cadê os filhos? Está desviado? Está assistindo tudo quanto é porcaria? Está frequentando bares? Cadê os filhos? Aí eu estou bem. Cadê a minha família? Vou envolver a família no projeto, não aceite. Por isso que eu estou falando. Olha, irmão, eu vou falar para vocês aqui, ó, voltando à responsabilidade do homem, ó, eu vou dar uma estatística aqui que você vai entender o tamanho da responsabilidade do homem. Quando uma criança, quando um jovem, pastor, um jovem como aquele menino ali, ó, quando um jovem daquele ali converte, sabe quanto é a porcentagem, a probabilidade dele levar a família dele para a igreja? Grande. 5%. Sim. Quando uma mulher converte, sabe qual que é a probabilidade, porcentagem dela levar o marido e os filhos para a igreja? 15%. Irmão, o que mais tem na igreja é mulher que vem sozinha, o marido fica em casa. É o que mais tem na igreja. É o que mais tem. Raríssimas exceções. É porque você está dentro dos 15%. Eu deixava ela fora da igreja e ela, na hora que acabava o tempo, ficava não entrava. Depois eu venho espontânea vontade. Mas ele está dentro dos 15%. Mas você sabe quantos por cento é se um homem converter, pastor? Se um homem converte, a chance dele levar a mulher e os filhos para a igreja? 95%, pastor. Porque o homem tem autoridade, o homem tem liderança. Deus para ele. Até os cachorros obedecem mais o homem, não. O homem tem essa veia dominadora. Está no DNA dele. Foi Deus que deu. Não adianta. Não adianta. E toda vez que o homem nega essa responsabilidade, ele se isenta disso, e ele simplesmente se afasta dessa responsabilidade, ele cai em descrédito, ele não tem nenhum tipo de, ninguém mais o respeita, ele perde tudo aquilo, irmão, ele fica oprimido como nós temos hoje. Homens oprimidos, dominados por mulheres, irmão. Aí eu sou obrigado a ouvir dentro da igreja, homem dizendo assim, lá em casa quem manda é a mulher. Meu Deus do céu, irmão, não fala isso não. Que conversa fiada é essa, rapaz? Você está fora da Bíblia, irmão, você está entrando no padrão do mundo. Ah, a mulher grita, eu falo, já vou. Olha isso, pastor. Você está dando autoridade para ela, você está dando legalidade. É por isso que as mulheres não respeitam mais. Fui visitar um irmão outro dia na igreja, nós conversando lá na sala, a mulher lá na cozinha. Ele contando um negócio para mim, a mulher de lá da cozinha gritou: mentira! Porra. Rapaz, Me ajuda, né? eu pensei comigo assim, ó, das duas, quando eu saí, esse cara vai lá falar alguma coisa para a mulher dele, ou então ele é mesmo isso aí mentiroso. Ela falou a verdade, mas é um desrespeito, irmão, um desrespeito. Olha, como o pastor Cláudio Duarte fala, você tem que matar o galo na primeira noite. Eu me lembro do dia que a minha mulher, nós tínhamos 2 anos de casa, ela falou assim para mim assim, ó, não sei o que eu fiz lá, que ela falou assim, se fizer isso comigo eu vou embora para casa do meu pai. Eu matei um galo ali. Eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, nunca mais falar isso. Da próxima vez que você falar isso, você não precisa ir, eu te levo. Te entrego do jeito que eu peguei. Fala mais claro. Não, irmãos, o homem tem que se impor. Eu não estou falando de não consultar a mulher. Tudo que eu vou fazer eu pergunto, meu bem, o que você acha? Tem dia que eu fico a noite inteira falando de igreja para ela, né? Em vez de eu namorar, eu fico falando de igreja. Ela já falou para mim, já, mas em vez de namorar, falando de igreja. Então o que acontece, irmão? É porque a mulher, ela é o melhor ouvinte da gente. Tudo que é agonia que eu tenho no meu coração, eu passo para ela, meu bem, me ajuda. E o que está fazendo tal? Porque se ela falar, a mulher ela tem uma espécie de sexto sentido. Ela consegue ver. Eu me lembro que a minha mulher, um dia um cara se aproximou de mim, bateu nas minhas costas, pastor, A minha mulher fez, tá, não gostei. Confia não? Não foi o cara que mais me deu trabalho na igreja. Mulher tem mulher pega assim. Pega. Chegou o seu cachorro, o cachorro gostou. Já, o cachorro é a mesma coisa, a mulher desse jeito. Tem o instinto do cachorro. Ela já tem que não presta, ele já mesmo já. A mulher, pastor, se a mulher falar, não gostei, põe a anteninha, liga, irmão. Então, assim, a mulher tem um papel fundamental na vida do homem. Não estou falando disso, eu estou falando, irmão, dos papéis definidos. Então, ali Noé, ele envolve toda a família.
Gente, todo mundo vai trabalhar. Os filhos, a mulher vão envolver todo mundo no projeto de Deus, irmão. Esse negócio do homem ser um homem santo, tal, de oração, obreiro dentro da igreja, e a mulher dele, irmão, com a espiritualidade lá atrás, com a fé lá embaixo. Cadê a sua observação? De forma alguma. A família, a mulher tem que andar em conjunto. Ó. Eu sou pastor, a minha mulher não é pastor, ela é minha mulher. Eu sou pastor da igreja. Agora, a minha fé e a dela tem que estar igual. Minha espiritualidade. E aí, como é que você está? Está orando? Está lendo a palavra? Está bem? Você está bem? Como é que está o seu emocional? Você está chateado com alguma coisa? Eu sempre pergunto para ela: não, está tudo bem, tal, teve alguma coisa que aconteceu que você ficou chateado? Vou mandar junto. Envolver, trabalhar. Hoje a gente, irmão, tudo que vai fazer na igreja, os homens hoje estão colocando empecilho. Você faz, as mulheres fazem chá de mulheres, as mulheres fazem reunião das mulheres, as mulheres fazem congresso das mulheres, e faz, quando vai fazer um evento para homem, é uma resistência, porque os homens agora, eles estão tão assim, ocupados com o trabalho, que eles não querem mais se envolver com as coisas da casa de Deus. Eu trabalho, eu estou dizendo isso no geral, não quer mais puxar essa fila. Aí nós temos um perigo. Oh, não, como é que é? Cadê o aço? Até? Então, bacana. Então, dentro desse trabalhar para Deus, se envolver dentro dos projetos de Deus, eu percebo que isso é fundamental, gente, para a gente ter um equilíbrio. Sabe qual que é o maior desafio hoje do homem, irmão? É ele conseguir conciliar casa, trabalho e igreja. Se você é um empreendedor e a sua empresa começa a crescer, você já começa a deixar alguma coisa a desejar. Se você é um obreiro, você já vai ficar mais envolvido com a sua empresa e vai deixar mais a igreja de lado. Isso é automático. Então, a dificuldade do homem hoje é ele encontrar esse ponto de equilíbrio: casa, igreja e trabalho. Pastor, tem uma regra, uma escala de prioridade? Tem. O que seria primeiro? Primeira coisa, família. Primeira coisa, família. Segundo, trabalho. Terceiro, igreja. Pastor, a igreja tem terceiro? Terceiro. Quer dizer, primeiro a família? Primeiro é Deus. Depois a família. Quando eu falo igreja por último, por quê? A igreja, irmão, ela é assim, ó. Eu só posso me envolver com a igreja e exercer alguma liderança na igreja, algum papel na igreja, se minha família tiver. Se a família tiver aquela bagunça, se tiver aquela desestruturação, não tem como me envolver. Principalmente coisa de liderança. A Bíblia fala assim: o obreiro, para ele ser aprovado dentro dos critérios estabelecidos por Deus, ele tem que ter primeiro uma família organizada. Porque se ele não cuida bem da família, ele não pode cuidar da casa de Deus. O cara casa hoje, irmão. Nós estamos lidando com uma geração complicada, irmão. É uma geração, pastor Luiz Antônio, que ele vai no supermercado, está lá o leite pronto, dentro da caixinha. Pegou ali, ele nem tem ideia do que foi feito para aquele leite chegar ali. Não faz nem ideia, irmão. Teve que ir lá sustentar a vaca. Depois teve que o cara tirar leite. Ela tem que tirar, irmão, porque a vaca não dá leite sozinha, não. Tem que tirar o leite, depois tem que armazenar, depois tem que levar para a indústria, pasteurizar, né? Depois tem que levar lá para poder fazer a industrialização do papel, até chegar no supermercado. Mas não, é a geração, irmão, que quer pronto. Aí ele casou, aí ele já quer pronto. Ele não sabe ali que está em construção. Irmão, aqui ó, quantos compartimentos tinha árvore? 3. Quantos compartimentos? 3 compartimentos. Térreo, primeiro andar, segundo andar. A família de Noé ficava em qual andar? Não, mas essa pergunta foi capciosa, a Bíblia não fala. Essa vai levar você a pensar mesmo. Mas olha só, tudo indica que a família de Noé estava no terceiro andar, ou seja, no segundo andar, né? No segundo andar. Por quê?
Porque lá no segundo andar tinha uma janela. Foi construída uma janela, exatamente, para ele olhar para o céu. Para ele ver, né? Agora imagine, irmão, vocês. Imagine, irmão. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Você sabe, pastor. Quantos dias? Lá no texto, lá de Gênesis 6, fala dias. Fala dias. Né? Dias assim, eu falo assim, a quantidade de dias, né? Mas se você calcular a quantidade de dias, dá 1 ano. 1 ano e 10 dias. Foi o tempo que Noé ficou dentro da arca. Irmão, olha o tanto que nós somos superficiais. E eu quero fazer uma aplicação. Olha o tanto que nós somos superficiais para ler a Bíblia sem fazer uma análise do contexto. 1 ano dentro de uma arca. Quem que estava dentro da arca lá, irmão? Animais de tudo quanto é espécie dentro da arca. Vai vendo. Você já fez alguma viagem de navio, pastor? Já fez? Dizem que quando passa de 3 dias, irmão, já começa a dar aquele enjoo, aquele tédio, a pessoa já começa a ficar com a pressão baixa e vai dando aquela agonia, irmão. Você entendeu? E granfino, estou falando do cruzeiro, né? Não estou falando na arca, não. O cruzeiro está lá, tem a piscina, tem a bebida, né? Tem um hotelzinho. Eu estou falando da arca, de madeira, cheirando urina, fezes. Ele jogava fora, é verdade, pela essa janelinha. Mas só que a madeira absorve a urina. Os animais faziam ali, olha o cheiro da urina. O ano, irmão, dentro daquilo lá, mexendo. A Bíblia vai falar que a arca, ela ficou acima das montanhas, pastor. Acima das montanhas. Imagina, irmão, a quantidade de água, ó, acima das montanhas. Você sabe qual é o ponto mais alto do mundo? Monte Everest. 9 km de altura, irmão. Irmão, pega 9 km e põe para cima. Põe para cima 9 km. O avião é 3. Atravessa as nuvens, meu amigo. Ficou pertinho do céu. E a Bíblia fala que as águas ficaram acima das montanhas, 7 metros acima das montanhas. Imagina lá, Noézão, sem fazer sexo. É água demais, O que entretinha Noé, irmão? A única coisa que entretinha Noé, a ocupação para com alimentar os animais e esperar. Eu disse 3 tópicos. Primeiro, um homem que anda com Deus. Segundo, um homem que trabalha para Deus. E terceiro, um homem que espera em Deus. Você já notou uma coisa, Varão? Que tudo em nossa volta é condicionado para nós não esperar. É verdade. Tudo em nossa volta está condicionado para que a gente não espere. Você quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Esses dias eu acordei, irmão, de manhã cedo, peguei meu carro, pneu murcho. Eu falei assim, eu vou calibrar ali no primeiro posto que eu vi. Cheguei lá no posto, tinha um cara. Eu falei, não, eu vou no próximo. Só para não esperar. Eu falei, vou no próximo. Quando chegou no próximo, tinha 2. Eu fui embora com o pneu murcho. Você não aguenta mais, irmão. Sabe quanto tempo, sabe quantos segundos tem o semáforo mais demorado de Goiânia? 1 minuto e meio. 90 segundos. 90 segundos. 90 segundos, 1 minuto e meio, 90 segundos. Aí quando você para nesse semáforo, irmão, pelo amor de Deus, mas tem não muda. Quebrou essa porcaria. 90 segundos, varão. Eu estou pregando de um cara aqui que ficou 1 ano dentro da arca. No culto, irmão. Tem hora que o cara está com o olho do pastor, outro do relógio. Olho do pastor, outro do relógio. Olho do pastor, outro do relógio. E deu 9 horas, não troca uma ideia com o irmão, aqui é 8h30, né? Deu 8h30, não troca uma ideia, irmão. Tudo condicionado. Mulher, bora para casa. Tudo condicionado para não esperar. Ainda mais nessa época da internet agora. Rapaz, eu lembro que na época do Orkut, você baixar um vídeo, era a noite inteira. Só no dia de manhã cedo você pegava o vídeo. Hoje aqui na internet 5G, 5 segundos. E ainda se deu uma voltinha lá, o cara fala assim, porcaria de internet. Porcaria de internet, rapaz. O cara não quer esperar para nada. E quando o cara fala que vai fazer o Pix?
É 3 segundos, você fica toda hora olhando, mas não caiu? Não caiu? O que está acontecendo? Antigamente você tinha que ir lá no Vou mandar uma banco, mensagem tinha para que ele, ir. o que está acontecendo? Tudo para você não esperar. Parece que o diabo está falando assim: eu vou criar coisas para que o homem não tenha paciência para esperar. Hoje o ser humano levanta, entra no carro e muda a personalidade. Rapaz, ó, o cara, eu vi uma placa outro dia escrita assim: ó, esse carro foi Deus que deu, mas é o diabo que está dirigindo. Aqui, ó, tudo para não esperar, irmão. O cara parou na tua frente, você está lá no semáforo, o cara parou, o carro dele apagou na sua frente. Não, eu vou encostar aqui e vou ajudar a empurrar. Nada, irmão. Primeira coisa é a mão na cozinha. O goiano gosta de cozinha, nunca vi. Para infernizar, né? Rapaz, irmão, isso é grave, irmão. Isso é grave, irmão. Isso aqui está tirando a nossa paciência. Nós não conseguimos mais esperar, irmão. A gente está conseguindo, nós estamos perdendo, irmão, a maior virtude de um crente. A Bíblia diz assim, ó: aqueles que esperam no Senhor, está lá em Isaías capítulo 40, verso 31, renovam as suas forças, sobem como águias. O cara espera em Deus, irmão, ele não toma decisão precipitada. Ó, um vacilo seu nesse esperar estraga o propósito de Deus para a tua vida inteira. Que isso, pastor? Vou ser mais radical ainda. Nesse tempo de espera, se você tomar uma decisão precipitada, isso pode prejudicar toda a sua família. Pastor, Samuel disse para Saul assim, ó: Saul, fique 7 dias em prontidão, e no 7º dia eu vou aí oferecer sacrifício e você vai vencer os filisteus. O exército de Israel muito menor. 1 Samuel capítulo 13. Muito menor, mas muito menor mesmo. E o Saul ficou medroso, porque os soldados estavam indo embora. Você quer ver quando deixa um cara doente, um líder? É quando ele vê os súditos deles indo embora. E aí Saul falou: quer saber de uma coisa? Vamos fazer esse sacrifício aqui agora. Era o 7º dia, meus Henrique. Era o 7º. Saul foi lá, não esperou Samuel chegar, ofereceu o sacrifício. Na hora que ele acendeu o fogo e queimou o bicho, Samuel chegou. Quando Samuel chegou, Samuel falou assim: Saul, por causa disso, o reino foi lhe tirado, e eu já escolhi outro no seu lugar. Poderia você ter perpetuado o reino, mas por causa disso, o reino foi tirado de você. Deus já colocou outro em seu lugar. Homens que não sabem esperar, não têm paciência, não têm direção, tomam decisões precipitadas porque não sabem esperar em Deus. Quando as coisas começam a apertar, ele fica tão desesperado que ele toma atitudes totalmente sem nexo. O homem que espera em Deus, ele é imbatível. Ele é imbatível. Noé está ali, ó, quietinho, a família murmurando. Pensa. Olha, pior que você tem uma mulher que fica reclamando. Tem um cara lá de casa, lá que ele liga o som, e o som estridente, pá, pá. Aí a mulher fica do meu lado: não dou conta. Esse homem, meu Deus do céu, não respeita ninguém. Eu falei: eu sei o que é pior, o barulho, a mulher reclamando. Agora pensa dentro da arca, irmão. Não é? Essas águas não baixam, não? E os filhos: ô pai, não estou aguentando, mas estou com os hormônios aqui à flor da pele. Não posso fazer nada dentro dessa arca aqui. E aí, pai? Ops, calma. O mesmo Deus que me avisou que o dilúvio viria é o mesmo Deus que disse que as águas vão baixar. Não tem ninguém com os filhos também, morrer todo Mas aí, irmão, e aí? E essa questão de esperar? Como é que faz? Eu estou cansado. Porque assim, irmão, a questão não é no esperar, a questão é como esperar. Tem cara que espera aqui reclamando. É igual quando você está na fila. Estou na fila esperando o estabelecimento público. Nossa, cansei, não sei o quê. Não espere em silêncio. Ele não se ocupa, né? Aqui, vamos conversar aqui. De repente você está dialogando, passou o tempo. O cara que espera em Deus, irmão, o tempo passa que ele nem vê. Passou. Andar com Deus, pastor, você tem uma companhia, você não se desespera. Está lá os 2 discípulos, ó. Jesus morreu, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Um olhou para o outro e falou assim: rapaz, o que nós vamos dizer quando chegar lá em Emaús? O homem morreu. E nós falamos, pai, nós enchemos lá o povo da aldeia lá, falando que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Cadê o homem? Morreu. O que Jesus tinha dito? O que Jesus tinha dito para os seus discípulos? Que ressuscitaria ao 3º dia. Ninguém acreditou. Ninguém. Irmãos,
vocês não lembram quando as mulheres, irmão, foi lá no terceiro dia? As mulheres foram lá para fazer o quê? Embalsamento, pastor. Você vai embalsamar alguém que vai ressuscitar? Ninguém acreditou, irmão. Nem os discípulos. Esses dois discípulos estão indo embora lá, irmão, cabisbaixo, triste. Está lá, está chutando pedrinha lá, pensando assim, e agora, como é que vai ser nossa vida? Morreu. E eles estão andando, quem que aparece, irmão? Quem que aparece do lado deles, irmão? A distância, irmão, de Jerusalém a Emaús é 11 quilômetros. E eles ali deparam com Jesus. Jesus pergunta assim: por que você está com essa cara sua aí? Por que você está triste, irmão? Por que você está cabisbaixo? E eles não reconheceram que era Jesus, porque quando o cara está cego, ele nem sabe que a presença de Deus está com ele. Pastor, o diabo tem uma arma, que essa arma dele vale muito, ele não abre mão dessa arma. Essa arma é a arma que ele mais inutiliza os crentes, é a arma do desânimo, irmão. Se ele conseguir entrar no seu coração com esse acabou, você já era, meu amigo. Você não vai conseguir nem caminhar mais. Os discípulos ali, ó, chutando pedrinha. Quando Jesus chega do lado, Jesus fala assim: ó, por que vocês estão assim? E vai caminhando. Quando eles pensaram, já estava em Emaús. Porque se a estrada sem Jesus é longa, com ela é curta. Andando com Jesus eu tenho paciência para esperar, irmão. E eu espero com qualidade. Eu espero orando, eu espero adorando, eu espero glorificando, eu espero trabalhando, eu espero servindo, eu espero levando minha família, eu espero triunfando sobre os desafios da vida, irmão. Noé está ali, ó, dentro da arca, assim, ó. Eu sei que essas águas vão baixar e eu vou ser aquele que vai povoar a terra. Eu agora sou um novo Adão. Você já pensou, meu Deus? Agora eu sou o novo Adão, meu amigo. A linhagem descende de mim. Porque o cara, quando espera em Deus, irmão, ele tem visão. Olha, a visão, é a visão, irmão. O cara, ó, é uma águia. A águia, a águia, ó, ela voa alto, alto, tão alto que a águia voa acima das tempestades. Acima, irmão. A tempestade está aqui, ó. A águia voa para cima. E ela fica lá, ó, usando o vento a seu favor para planar. E a águia não voa em círculo, só linear. Em círculo é urubu, em torno da carniça. A águia não, meu filho, é diretão assim, ó. Porque o crente que está com foco em Jesus, ele olha para frente. Ele não fica olhando para trás, não. O obreiro que põe a mão no arado não pode olhar para trás, ele olha para frente. Tipo, aquilo que está diante de mim, ó, fica para trás. Mágoa fica para trás. Picuinha fica para trás. Resenha fica para trás. Eu quero para que está diante, eu quero Cristo, ó. Por isso que Noé falou assim, ó, não, fica tranquilo. Água, espere em Deus. Homem, ande com Deus. Homem, trabalhe para Deus. Homem, espere em Deus. Fique com essa palavra, irmão, no seu coração. Deus procura homens como Noé. Calma, irmão. Pelo amor de Deus. O quadro, a realidade, ela é extremamente desanimadora. Quando você olha para a igreja atual, irmão, você fala assim, não é possível. Irmão, eu vou dar um dado para você aqui, que você não tem ideia. Talvez você não tenha ideia. Quantos de vocês aqui já estudou a história da igreja? Desde Atos dos Apóstolos. Ó, concluo com isso aqui. Pastor, aquela igreja que ora, que tem tudo em comum, no partir do pão, na comunhão, na doutrina, aquela igreja que divide tudo que tem, que vende e divide, aquela igreja onde os sinais estavam sobre eles, aquela igreja durou só 3 séculos. Só 3. A partir do século III, a igreja nunca mais foi igreja. Eu acho que durou muito. Achou que durou muito, né? Só 3 séculos. Porque depois que os apóstolos morreram, quem cuidou da igreja foram os bispos. E a igreja, durante ali no período patriarca, dos primeiros patriarcas, só durou 3 séculos. Passou daquilo ali, irmão, a igreja nunca mais conseguiu ser igreja. Nem depois da reforma, no ano de 1500. Porque depois de 13 séculos governado pela católica, pelo papal, governo papal, acabou com a igreja. Acabou com a fé, acabou com a igreja, desviou a doutrina. Aí depois do século XV veio a filosofia, veio o existencialismo, veio tudo isso e prejudicou a fé do povo. E hoje nós estamos pós-modernidade, com uma igreja com uma fé utilitária, com uma fé apática, com uma adoração superficial, com os crentes cansados.
fadigados, que não tem mais ânimo, não vão fazer nada. E os pastores estão doentes porque não conseguem encontrar saída para mobilizar e revitalizar a igreja. Porque quanto mais eles fazem, parece que não conseguem encontrar uma saída. E é nesse papel que entra o homem, o líder, o puxador de fila, aquele homem que não tem nenhum tipo de recurso para poder dizer assim: eis-me aqui, a autoridade que está dentro de Deus é o suficiente para mudar a história dessa realidade do mundo. É isso que Deus procura. Não é muita gente não, hein? Ó, tem que ter muita gente, meu irmão. Noé só tinha ele aqui. Quanto você tem para te ajudar aqui? Só aqui. Lá na minha igreja tem mais 30. Tem muitos homens ali. Então para Elia, só eu que fiquei. Não, tem mais 7 mil. Tem muito homem sério ali, ó, para ajudar. E por quê? Que nós não vamos nos mobilizar. Então, que nós possamos aderir esse caráter de Noé, essa liderança de Noé, inspiradora, para termos uma espiritualidade contagiante, mobilizar nossa família, nossa igreja, irmãos, esses homens que estão aqui, conseguirem entender essa realidade. Essa igreja aqui, irmão, vai explodir em glória. Vai ser um avivamento, irmão, porque a responsabilidade é do homem. É do homem. Não é das mulheres do círculo de oração, não, porque elas estão orando aí sempre e não acontece nada. É o homem. É o homem. Quando os homens se levantam dentro de casa, as coisas acontecem. E Deus está esperando isso de nós. E é como Noé, que naqueles dias, com fidelidade, com justiça, com caráter, ele teve sim o favor de Deus. Assim nós, hoje, homens, vamos encontrar o favor de Deus também. Para a gente poder mobilizar a nossa família, a nossa igreja e o ambiente que nós estamos, que é o suficiente para Deus mudar essa realidade. Amém? Levante sua mão, vamos orar. Meu santo Deus e Pai, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós nos mobilizamos para estar aqui nesta noite, ó Deus, em pró de nós aprendermos mais da Tua Palavra e termos a consciência exata, ó Deus, da importância que temos como homens. Homens, ó Deus, dentro da liderança que o Senhor deu para nós, sacerdotes do lar. E eu oro, ó Deus, juntamente una minha fé com esses homens corajosos que estão aqui nesta noite, Jesus, para que o Teu Espírito nos encha de virtude, de poder, de ânimo, de estratégia, de gozo, de interesse, ó Deus, pelas coisas do reino, para que nós possamos experimentar o avivamento que a igreja precisa e encontrar a igreja ideal para esses tempos odiernos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nós Te damos graça e assim nós oramos, ó Deus, em uníssono, para que a glória do Senhor esteja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.